Então, se você é alguém que está na graduação, que tem dificuldade com leitura de texto acadêmico, esse vídeo foi feito para você. E quanto a isso, tem um fator que é essencial, que é o fator que às vezes a gente acha que a gente é burro, que a gente é incapaz, então eu vou largar a faculdade porque eu não sirvo para esse mundo. Oi povo, muito que bem, muito prazer, eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um desabafo que recentemente eu recebi no meu Instagram de uma inscrita aqui do canal. Eu achei muito massa assim a coragem que ela teve de compartilhar um lugar de muita vulnerabilidade comigo e ao ler esse relato e conversar com essa inscrita, eu percebi que essa temática daria um vídeo muito interessante para eu trazer aqui para o canal, porque não é a primeira vez que eu escuto relatos, queixas ou desabafos de pessoas que trocam comigo aqui nas redes sociais, ou no YouTube, ou na minha própria rede social, que é o Instagram principalmente. Então eu pensei que seria interessante eu trazer pra cá. Vou ler o relato dessa inscrita e depois compartilhar algumas reflexões das muitas que eu tive ao conversar com essa inscrita. Perguntei se ela me autorizava a ler aqui no canal, porque vai publicamente agora, né? Ela falou que eu podia ler e que inclusive falar o nome dela. Então, muito obrigado, Thaís. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com o seu relato. Vamos lá, olha o que Thaís falou pra mim. Oi! Primeiramente, amo seu canal e a forma sincera que você passa seus conteúdos. Rapaz, até comentei em um vídeo seu. Me formei tem 8 anos. Entrei no mestrado agora e tô completamente enferrujada com a linguagem acadêmica. Vi até seus vídeos sobre leitura de textos acadêmicos. Ontem passei o dia todo para ler sobre a questão judaica de Marx, 40 páginas. Se eu entendi 40%, foi muito. Aí a demanda de leitura é alta e eu não entendo o que eu leio. Será normal isso? Tô até fazendo teste neuropsicológico para ver se tem algum transtorno tipo TDAH. Aquela sensação se é pra mim, sabe? Sempre fui proletária, kkk. A faculdade fiz trabalhando demais. Então tenho lacunas, sabe? Sou lenta pra ler. Enfim, ainda mais que tô no mestrado, numa federal, na Universidade de Brasília. Puxado demais. Nunca li clássicos, tô pegando a disciplina que tô lendo Hobbes, Rousseau, Locke, Marx, Durkheim e assim vai. E lendo eles mesmo, não autores que falam deles. Quase surtando. Bom, eu já conversei com Thaís sobre o que eu achava do que ela desabafou comigo e a ideia aqui é compartilhar agora com vocês, tanto o que eu falei com ela quanto outras coisinhas mais. Mas antes disso eu quero falar uma coisa. Apesar desse relato da inscrita ser um relato a partir de uma experiência muito particular, pensando em alguém que está no mestrado, eu vou abranger essas reflexões para pensar pessoas que estão na graduação de maneira geral. Então, se você é alguém que está na graduação, que tem dificuldade com leitura de texto acadêmico, esse vídeo foi feito para você. Primeira coisa que eu falo é o seguinte. A linguagem de um texto acadêmico é uma linguagem que é muito específica. Quem está na graduação, quem tem que ler diariamente, semanalmente, textos acadêmicos, sabe a dificuldade que é. E isso não é à toa. Você precisa dominar alguns códigos, entender daquela formalidade, dos usos de alguns termos, para conseguir fazer com que a leitura seja mais fluida e compreensível, principalmente. Então, primeiro ponto é ter em mente que não é um texto numa pegada para ser fácil. Tem o seu grau de dificuldade porque é diferente do que a gente costuma ter acesso no cotidiano. Se você é uma pessoa que lê romance, se você é uma pessoa que lê autoajuda, se você é uma pessoa que lê jornais que sejam, você está acostumado com um tipo de leitura. Ler texto acadêmico vai exigir de você outras habilidades. E quanto a isso, tem um fator que é essencial, que é o fator tempo. Você precisa de tempo tendo contato com esse modelo, esse formato de escrita e de leitura para conseguir se adaptar e ter mais facilidade nesse processo de entendimento. E uma coisa que eu gosto muito de falar também é que até professor universitário que tem mestrado, muitos têm doutorado ou até pós-doutorado que seja fora do Brasil, sente dificuldade com a leitura de alguns textos. Porque alguns textos, tem autores que sinceramente eu acho que vieram para cá para complicar a nossa vida, para não falar coisa pior assim. Porque tem um nível de escrita e de ser erudito que é aquém de qualquer ser humano possível que habita na Terra. Eu sinto isso às vezes. Então, existem autores e autores, textos e textos. E aqueles autores que a gente consegue entender com um pouco mais de facilidade. Mas tem uns que, pela misericórdia. Eu lembro que na faculdade de História eu tive muita dificuldade com as leituras de textos da parte de teoria da história. Sabe? Pensar metodologia, teoria. Eu tinha muita dificuldade porque eram autores que estavam ali naquela base do conhecimento histórico. E todas as ciências e áreas possíveis na graduação têm a sua base ali de autores que são clássicos. E esses costumam ser aqueles que mais
a gente sente dificuldade, porque são autores que muitas vezes estão localizados lá no século XVIII, século XIX, começo do século XX. E quanto mais remota a leitura desses autores, quanto mais no passado eles estavam, em comparação com o nosso tempo presente agora, mais difícil é a compreensão daquela escrita e daquela linguagem que eles utilizavam. E aí, Thaís chegou a citar para mim alguns autores, como Marx, Rousseau, Durkheim. Assim, está pegando autores que são extremamente clássicos e extremamente difíceis também de compreender. Então, é normal. Primeira coisa que eu falo, é normal. Eu adoro quando professores universitários, em sala, na graduação, eu passava por isso, até no mestrado também eu passo, de alguns professores comentarem assim, falar, não, esse texto realmente é difícil, esse texto até eu tive dificuldade, porque eu me sinto acalantado, assim, eu sinto que eu não tô sozinho nesse universo, porque às vezes a gente acha que a gente é burro, que a gente é incapaz, então eu vou largar a faculdade porque eu não sirvo para esse mundo, quando muitas vezes, na maioria das vezes, não é sobre isso. É sobre você perceber que aquele autor, aquela autora, é difícil mesmo de compreender e que se um professor universitário com mestrado, doutorado, pós-doutorado tem dificuldade, quem somos nós, meros mortais, para entender um texto nessa magnitude, desse nível de dificuldade, numa sentada e a primeira vez que a gente lê? E outra coisa que eu gosto de pensar também é que texto acadêmico não foi feito para a gente entender completamente, assim, 100% do texto. Não. Se você pegar ali, sei lá, a base, o central, os argumentos principais, tá ótimo. Não precisa ter aquela sede de achar que você tem que compreender o texto do começo ao fim, de trás ao avesso, virado de cabeça para baixo, sabe? Assim, não precisa, você tem que entender o básico. Quem tem que entender tudo sobre o que escreve é quem escreve. A gente que tá lendo tem que pegar o que é central. Então, não tem essa pretensão também, foi uma coisa que quando eu entendi, eu pude me acalmar muito mais. Eu fui entender, infelizmente, mais no final da graduação. Não tem a pretensão de entender tudo de um texto acadêmico, porque ele não foi feito para você entender 100%. E aí, eu quero aproveitar aqui nessa parte final do vídeo para compartilhar uma dica em específico para você que tem essa dificuldade, que está sofrendo e sempre sofre com a leitura de texto acadêmico. É fichar. Tenta fichar os textos que você lê, porque apesar de parecer que é trabalhoso demais, e realmente é, ou achar que é um trabalho em vão, você tem a oportunidade ali de, sempre que você estiver muito em dúvida, muito confuso, revisar aquele material do fichamento, e não voltar para ler todo o texto e ter todo aquele trabalho de novo. E o fichamento também vai te auxiliar para você direcionar suas questões para a sala de aula quando o professor ou a professora estiver debatendo o texto com você em sala. Então é legal que você leve a parte que você mais teve dificuldade, aquilo que você achou que foi muito difícil de compreender, porque em sala é o momento em que você vai ter aquele suporte do professor, que na maioria das vezes vai conseguir guiar melhor o nosso entendimento e nos fornecer caminhos para melhor compreensão dos textos, entendendo, claro, que eles também não entendem tudo de um texto, mas eles têm ali algumas ferramentas mais trabalhadas por conta do tempo mesmo e da trajetória que eles têm de muito tempo de academia, de universidade. Algumas ferramentas são mais polidas, e esse é o importante e o interessante disso, que a gente consegue ter acesso com essas pessoas que têm essas ferramentas mais bem trabalhadas e que passa pra gente uma visão mais clara daquilo que pra nós parece impossível de compreender. Beleza, gente? Então, assim, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha te ajudado para te acalmar, tenha dado aquele acalanto assim no coração, porque esse foi o meu objetivo principal com esse vídeo. Se você gostou, antes de ir embora, calma lá, deixa um like no vídeo, curte, que é muito importante para mim a sua curtida, para o YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas. Se não for inscrito ainda, não esquece também de se inscrever no canal e volta aqui toda terça-feira às 6 da noite, que é quando eu posto vídeo novo no canal. Ó, eu vou deixar linkado aqui embaixo também alguns vídeos para você assistir de desabafos meus, compartilhando crises que eu tive no começo da faculdade. Tem muito material bacana que eu já produzi aqui no canal e já postei sobre essa temática de texto acadêmico, escrita acadêmica também. Então eu vou deixar linkado aqui embaixo alguns para você assistir. E agora eu fico por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.